Em seu primeiro discurso, que para quem não fez, FISC é speech, tá? Ao Congresso dos Estados Unidos, que durou 1h40, Donald Trump reafirmou a política protecionista de seu governo e citou o Brasil entre os países que cobram tarifas desiguais e injustas dos norte-americanos e que, por isso, serão taxados a partir de abril. Vamos acompanhar. If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. Olha, eu por um momento achei que eu estava vendo um trecho do Oscar, porque o Trump está dourado, parecia a estatueta de terno e peru. É uma coisa, mas está aí, né, o Trump se fazendo valer da reciprocidade. E o Lula já tinha falado, né, que aqui no Brasil, se o Trump taxar o imposto do brasileiro, taxar com imposto norte-americano, o brasileiro que exporta para lá, ele também vai taxar o exportador. Então, o Lula aí, né, ao invés, confundindo a reciprocidade. Aqui se confunde tudo. Reciprocidade com dupla penetração, democracia com fascismo, coragem com covardia. Este país está à beira do abismo. O forte pronunciamento de ontem se estendeu com Trump, destacando os avanços obtidos nas primeiras semanas do seu mandato. O republicano citou o fortalecimento da segurança pública por meio das deportações de imigrantes ilegais. Ressaltou a ideia de redefinir o Golfo do México como Golfo da América e mencionou a decisão estratégica de retirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Ao falar sobre política internacional, Trump revelou ter recebido uma carta do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que manifestou interesse em retomar as negociações para o fim do conflito contra a Rússia, superando a discussão da semana passada. Aliás, uma pesquisa da CBS News revelou que 76% dos seus espectadores que assistiram o discurso de Donald Trump na sessão conjunta do Congresso aprovaram suas declarações. O levantamento foi realizado imediatamente após a fala do presidente americano e entrevistou 1.207 adultos que acompanharam a transmissão. Luiz Arthur Nogueira, vai ter dupla penetração no Brasil? Vivi, aqui a gente explica e descomplica a economia. É um tema polêmico. Por que 76% dos americanos aprovam? Porque é uma medida populista do Trump. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou proteger o seu emprego, vou proteger a nossa indústria. Perfeito. O que ele não contou ainda para os americanos, que eles vão pagar muito mais caro por isso, a inflação vai subir, os juros vão subir e ele pode gerar uma recessão econômica, gerando desemprego depois. Então acho que o Trump está pegando muito pesado. O discurso é lindo na teoria, na prática eu questiono. Por exemplo, por que o Trump não cobra da Apple, que é uma empresa americana, globalmente conhecida, que ela produza nos Estados Unidos o iPhone? Porque a Apple faz o design na Califórnia, mas a produção é na China, porque lá a mão de obra é mais barata. Manda a Apple produzir lá dentro. Sabe o que vai acontecer? O iPhone vai ficar muito mais caro e a Samsung vai ganhar do iPhone, da Apple. As empresas chinesas vão ganhar mercado da Apple. Então o Trump primeiro tem que combinar com as empresas americanas que produzem fora, antes de sair taxando todo mundo. Agora, eu entendo a questão dele de tentar proteger o emprego americano. Para o Brasil tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual é o lado bom? A China já retaliou os Estados Unidos, aumentou entre 10% e 15% a taxa sobre produtos agrícolas americanos. Portanto, se o produto agrícola americano vai ficar mais caro, o Brasil vai exportar mais para a China. Isso é bom. Por outro lado, o Trump está sobretaxando o aço brasileiro. Isso é ruim, porque a gente vai exportar menos. E para concluir, Pavinato, em relação ao Brasil, especificamente, que é o que nos interessa, o Trump é injusto quando ele diz que o Brasil sobretaxa muito mais
os americanos do que o contrário. Sabe por quê? Ele deveria olhar a balança comercial, ou seja, tudo que o Brasil vende para os Estados Unidos, tudo que o Brasil compra. Sabe qual foi o resultado do ano passado? O Brasil comprou mais dos Estados Unidos do que vendeu. Mas portanto, isso não é qual sempre, é o problema? Não é sempre que isso acontece? Então, o Brasil qual é o- sempre não compra mais do que Sim, vende? e qual é o problema então? Porque o Brasil, qual é o estrago que o Brasil está fazendo na balança comercial americana? Nenhum. Se a gente compra mais deles do que vende, qual o problema? Agora, eu lhe pergunto, por exemplo, a Apple ela faz o design do iPhone, né, de todos os seus produtos na Califórnia e produz na China. Essa remessa da China, da Apple, da terceirizada, seja lá o que for, para a Apple nos Estados Unidos, não corre o risco de ser taxado? Sim, no limite sim. Se ele for ser isonômico, ele tem que sobretaxar todo mundo, inclusive as empresas americanas que estão fora. Mas o mais correto seria ele obrigar a Apple a produzir lá dentro. Produz aqui, a gente quer defender a nossa indústria, produz aqui. Só que a Apple vai ter um produto muito mais caro, no limite vai perder mercado e vai quebrar. Então, o mundo é globalizado. E é importante ficar claro o seguinte: o Trump, nesse aspecto, ele não tem nada de liberal na economia. Eu sou economista liberal, eu sou agenda Paulo Guedes. O Paulo Guedes jamais aprovaria o que o Trump está fazendo. Então ele vai na contramão de quem defende o liberalismo econômico. Isso parece muito mais uma agenda do Lula do que uma agenda do Bolsonaro. Agora, uma coisa que eu acho bonita é essa ocasião em que o presidente ele vai prestar contas aos representantes do povo. Porque aqui no Brasil a gente não tem ninguém que presta conta para a gente, muito pelo contrário. Nós é que temos que prestar contas para as autoridades do que nós estamos fazendo. O que a gente vê no Brasil, quando a gente vê uma cena como essa, independentemente do acerto ou do erro, eu acho que isso é um símbolo, tem um simbolismo, essa ocasião tem um simbolismo muito forte, porque nós vivemos num país hoje em que que a Constituição, né, diz que todo poder emana de nós, mas a gente tem que prestar conta para os homens públicos. Se a gente critica alguém do governo executivo, nós somos perseguidos pela AGU. Se a gente critica um ministro do STF, em defesa do STF, nós estamos cometendo discurso de ódio. A nossa vida é devassada. Se a gente critica um parlamentar, esse parlamentar ele entra com medidas de difamação e danos morais contra a gente. Ou seja, o Brasil, quando a gente olha essa cena, além desse problema que vai ser a reciprocidade na taxação, eu, pelo menos, fico muito triste em ver que aqui no Brasil a gente tem que prestar conta de tudo que a gente faz para os nossos representantes e não o contrário.